Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. João, capítulo 17, versículos 4 e 5. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nos perdoe qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento. E rogamos, Senhor, que o Espírito Santo ele possa nos instruir, nos guiar nessa mensagem, nessa exposição bíblica. Que esse texto, Senhor, seja claro para nós, ao mesmo tempo que o nosso próprio coração, Senhor, possa receber a sua palavra e ser edificado, fortalecido na verdade, em nome de Jesus, para a sua glória, para o nosso bem no Senhor Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Amém. Meus irmãos, semana passada comecei a estudar com vocês esta oração sacerdotal de Cristo. E eu disse para vocês que nós estamos entrando em terra santíssima, né? Toda a palavra de Deus ela é santa, ela é verdadeira, ela é a palavra de Deus para nós. Mas aqui nós temos, como eu disse para vocês semana passada, algo peculiar, porque é o Senhor Jesus, na qualidade de mediador, de Deus homem, falando com o Pai Celestial, sobre coisas que aconteceram no seio da Trindade para a nossa salvação. Sobre aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles acertaram, eles fizeram uma aliança, né, eterna para a salvação dos eleitos de Deus. E nós estamos vendo aqui, irmãos, uma oração que, como eu disse para vocês também, em muitos sentidos, só o Senhor Jesus Cristo pode fazer esta oração, não é? Ainda que ela seja um exemplo para nós, né, de oração, um incentivo para uma vida de oração, mas aqui é uma oração que só ele podia fazer. É uma oração diferente de todas as orações da Bíblia, porque todas as orações da Bíblia são orações de homens como nós, pecadores, salvos pela graça, que tinham que confessar os seus pecados. Eu disse, por exemplo, para vocês esse fato. A própria oração do Pai Nosso, que ele nos ensinou, né, tem: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos perdoar, nós somos aqui uma humanidade pecadora, mesmo a igreja de Cristo não é perfeita, está em processo de santificação, mas ele não precisava pedir perdão. Muito ao contrário, aqui você vai ver Cristo falando uma coisa como essa: eu te glorifiquei na terra, né? Eu cumpri a minha missão, eu fiz tudo o que o Senhor mandou eu fazer. Então só ele podia fazer uma oração dessa, meus irmãos. Mas eu disse também para vocês que esta oração é uma oração que ele faz na conclusão daquele grande, maravilhoso discurso que nós podemos estudar aqui, pela graça de Deus, durante vários meses, capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João, o último discurso de Cristo, em que o Senhor prepara os seus discípulos para o que virá, para o fato da sua morte, para o fato de que eles não iam ter mais a presença dele ali física com eles, para o fato da grande missão que eles teriam de propagar o Evangelho de Cristo agora, para o fato de que eles seriam odiados, perseguidos, expulsos das sinagogas, da vida social, mortos muitas vezes. Então Jesus os prepara, mostrando para eles a realidade do céu, a realidade do propósito de Deus na salvação deles, e de que eles não estavam sozinhos, mas Jesus estaria com eles, só que não mais fisicamente, mas na forma ali, na presença da terceira pessoa da Trindade, no Espírito Santo de Deus, que iria consolador, auxiliador. E o Senhor Jesus Cristo disse que todo o propósito desse discurso, conforme o versículo 33, é: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o propósito do discurso era que eles tivessem paz em meio às aflições, que eles tivessem paz em Deus, paz em Cristo, paz através da fé
na palavra de Deus. Tudo isso aqui, todas essas promessas, vamos dizer assim, as apresentações aqui da realidade muito dura, as promessas de apresentação da realidade, era para que os discípulos soubessem. É difícil, mas eles vão vencer, porque Jesus já venceu. Eu venci o mundo e vocês vencerão, já venceram comigo. Então tenham paz, tenham perseverança e mantenham assim a sua fé, né? Permaneçam em mim. Lembra da parábola da videira? Permaneçam em mim, na fé, no amor, amando uns aos outros, testificando, amando inclusive os que os odeiam, testificando a eles do Evangelho de Cristo. Então, essa oração, meus irmãos, também tem um propósito de pacificar o coração deles, né? Senhor Jesus encerra essa oração, encerra esse discurso do cenáculo. Judas já está vindo para prender Cristo com as autoridades, traindo Jesus, e agora ele está aqui orando na presença deles, para que eles pudessem, meus irmãos, ali ouvir aquela oração e então também serem pacificados, porque a oração que eles estavam ouvindo, eles iriam ouvir sobre Jesus, Cristo falar com o Pai sobre as realidades espirituais a respeito dele, a respeito deles, melhor dizendo, dos discípulos. Nós temos aqui então, meus irmãos, que Jesus faz essa oração a eles. Mas também, além de pacificar o coração deles com essa oração, Jesus, apresentando essas verdades na própria oração, Jesus também quer lhes ensinar a orar. Jesus também quer lhes incentivar a oração. Ele que é o Filho de Deus, que tinha a plenitude do Espírito Santo, o Deus homem, passava noites orando, e encerra o seu ministério público e agora ministério privado, né, só com os discípulos ali, com oração. E Jesus está então ensinando a eles ali o valor também de uma vida de oração. Agora, nós já lemos, irmãos, os 3 primeiros versículos dessa oração gloriosa. Eu tenho pedido para vocês, orem por mim, orem por vocês mesmos, para que Deus, Senhor Espírito Santo, nos conduza, porque aqui é um terreno santíssimo, repito. Nós estamos olhando, lendo, estudando essa oração de Jesus, oração de nosso Senhor, que só Ele podia fazer. E nós já estudamos aqui semana passada. Eu disse para vocês que essa oração, ela pode ser dividida pelo menos em 3 partes. Jesus ora primeiro por si mesmo, Jesus ora em segundo lugar pelos discípulos imediatos ali, no caso eram os 11, e em terceiro lugar Jesus ora por todos os crentes, por todos, que ele vai usar muito essa expressão, pelos que me deste. E na verdade, tanto os discípulos ali originais, os 11, como todos os crentes posteriores, incluindo nós hoje do século 21, eles estão envolvidos no mesmo grupo. Na verdade, Jesus está fazendo uma oração por si, como sacerdote, a finalização do seu ministério. Essa oração é chamada de oração sacerdotal, porque os sacerdotes sacrificavam os animais intercedendo pelo povo, mas Jesus tanto é o sacerdote como é a vítima. É ele que vai se sacrificar, ele que vai se entregar. E ele está aqui orando, solicitando ao Pai que ali aconteça conforme o decretado na Trindade eterna, né? Ele abre para nós aqui uma pequeno pedacinho da janela para nós podermos olhar um pouco esse decreto, essa conferência eterna nas pessoas da Trindade. E aqui, meus irmãos, ele está se apresentando, pedindo por estes que ele disse que o Pai deu para ele. E aqui nós vimos, irmãos, nos 3 versículos, que ele inicia esta oração dizendo, os 3 primeiros versículos, ele fala e ele levanta os olhos ao céu, mostrando como o Pai está elevado. E aqui nós precisamos, e essa parte aqui do versículo 1, quando diz assim, Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu, vai nos ajudar também a nós entendermos os 2 versículos de hoje. Ele olha para o céu. Ele está aqui, ele está humilhado, ele está no mundo dos homens, ele está no mundo aqui de baixo, mas ele olha para o céu, mostrando que o Pai está numa posição elevadíssima. Deus está acima de todos, Deus é o Senhor, é o Altíssimo, não tem ninguém acima dele, ele está separado como Criador e como Deus único de todas as criaturas, ele é o Senhor do céu e da terra. E o Senhor Jesus, Deus Filho, que vem enviado pelo Pai, ora a este Pai Celestial Altíssimo e diz, chegou a hora,
chegou a hora do sacrifício. E ele pede, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Afinal de contas, ele veio se sacrificar e operar toda essa obra, e aqui está englobada envolvida não só a morte, mas a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão de Cristo, todas essas obras. E ele diz, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti, porque em um filho sendo glorificado, o Pai que enviou o Filho também é glorificado. E ele associa esta obra da glorificação do Pai no Filho à vida eterna que ele trouxe aos que o Pai deu para ele, no versículo 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Ou seja, exatamente essa glória envolve ele trazer a vida eterna a esses que o Pai deu a ele lá na eternidade, que são os eleitos de Deus. Então nós temos aqui, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que o Pai deu a ele esse poder sobre toda a carne. Ele veio com autoridade sobre a humanidade inteira, porém para dar a vida eterna aos que o Pai deu a ele. E ele então diz que a vida eterna é que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque Adão foi afastado de Deus no jardim do Éden por causa do pecado, e ele morreu espiritualmente. Mas Adão agora, segundo Adão, ele nos traz de volta a Deus, ao conhecimento de Deus, porque se sacrifica pelo seu povo, e esse povo passa a conhecer a Deus. Ele estava morto em delitos e pecados, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, como Paulo também diz em Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer o conhecimento de Deus, para nos pacificar com Deus pelo seu sacrifício como sumo sacerdote. E agora nós conhecemos a esse Deus e nós temos agora a vida eterna. O que é a vida eterna? Que te conheço a ti, a vida eterna é esta, que te conheça a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós vimos esses 3 primeiros versículos da oração semana passada, meus irmãos. Ele pede a glória, aqui ele está pedindo, observe bem, primeiro a ênfase dele é orando por si mesmo, solicitando aquilo que eles tinham acordado o Pai e o Filho na eternidade, em relação a si mesmo como sumo sacerdote. Glorifica-me, assim como deste poder a mim para que dê vida eterna, e a vida eterna é essa, que te conheçam. E ele faz essa oração pedindo a glória do Pai no Filho. Mas agora, meus irmãos, nesses 2 versículos que nós vamos estudar hoje, ele apresenta aqui alguma coisa que é como uma brevíssima apresentação de todo o que ele fez, de toda a sua vida na terra. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. A primeira afirmação dele aqui, nesses 2 versículos, é do versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Ele diz assim, olha, Senhor Deus Pai, eu te glorifiquei. Eu consumei a obra, tendo consumado, melhor dizendo, a obra que me deste para fazer. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo de lá na cruz está consumado? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas ele diz, eu completei a obra, eu não deixei nada por fazer, eu cumpri a sua vontade, eu vim com uma missão e completei a obra. Aonde que ele completou a obra? Aqui na terra. Aqui na terra. No segundo versículo, irmãos, observem que a questão é elevada agora. O pedido da glória é elevado. Jesus primeiro disse, eu te glorifiquei na terra. Agora glorifica-me no céu. Né? Comentarista puritano Matthew Henry, ele coloca isso de uma maneira bem interessante. Esse livro, comentário dele, Evangelho de João, quem quiser ler e ser muito edificado, lê esse trecho lá de Matthew Henry, como ele explica isso. E ele coloca exatamente isso. Jesus Cristo está falando da glória que ele operou na terra e está solicitando agora que ele seja glorificado no céu. Observe aqui, irmãos, os 2 versículos. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer.
E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Junto de ti mesmo. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Preste bem atenção, irmão. É por isso que eu digo, isso aqui é glorioso demais, irmãos. A gente está só pisando assim e pensando nessas coisas eternas, né? A glória que tinha contigo antes que existisse o mundo. Me glorifica com esta glória. O que Jesus está pedindo aqui, irmãos? Jesus está pedindo para ser exaltado, a posição que ele sempre teve. Eu te glorifiquei na terra. Jesus estava em situação, em posição de humilhação. Ele se humilhou. Eu te glorifiquei na terra. Agora eu peço a ti, eu solicito a ti a glória que eu sempre tive contigo, antes que o mundo existisse, junto de ti. Vocês lembram no versículo 1 que ele levantou seus olhos ao céu, porque Deus está acima. Deus não está, quer dizer, Deus está na terra, Deus está em todos os lugares, evidentemente, mas a questão aqui é que ele está exaltado. Deus é exaltado. Deus é altíssimo. E o que Jesus está pedindo agora é que ele seja exaltado. Então eu te glorifiquei na terra, agora glorifica-me no céu. Essa é o trecho que nós vamos estudar hoje, irmãos. E, portanto, eu sempre gosto de dizer para vocês as divisões das exposições, né? Aqui nós temos os nossos 2 pontos hoje. Hoje é uma exposição de 2 pontos apenas. A primeira parte, Jesus fala da sua consumação da sua obra e de que ele glorificou o Pai Celestial na terra. E a segunda parte, ele solicita que ele seja glorificado no céu. Né? Então vamos começar, irmãos, aqui a estudar esses 2 versículos. Vamos olhar então primeiro para o versículo 4. E aí vamos dar alguns detalhes aqui. Diz assim a palavra do Senhor: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aqui nós temos, meus irmãos, 2 verdades bem claras. A consumação de uma obra, de uma incumbência, vamos colocar assim, recebida por parte de Deus Pai. Jesus está falando aqui que ele recebeu esta obra do Pai. Por todo o Evangelho de João, quem é essa pessoa bendita chamada Jesus Cristo? Por todo o Evangelho de João. É aquele que vai dizer o tempo todo: eu não estou aqui simplesmente porque eu resolvi estar como qualquer homem. Eu não sou um homem qualquer e nem estou aqui assumindo uma posição que não é minha porque eu quis e, portanto, sendo uma fraude. Eu estou aqui porque, de fato, eu recebi uma incumbência. Eu recebi uma missão da parte do Pai. E qual é esta missão? Eu vim aqui para revelar o Pai e para salvar o povo de Deus. Eu vim aqui para me sacrificar. Vocês lembram que João Batista diz lá no início do Evangelho, quando ele viu Jesus passar, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo mesmo diz, em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse dar o Filho, é dar o Filho como expressão do amor de Deus, é dar o Filho em sacrifício pela humanidade. Ali está em vista, ali, esse mundo em João 3,16, não é o mundo na totalidade de cada ser humano sem exceção, mas é o mundo como humanidade, a humanidade. Ali está em vista o grande amor de Deus por uma humanidade caída. Deus dá o seu Filho pelos homens. Jesus Cristo, ele vem se sacrificar por eles. O Pai deu essa missão a ele. Então ele veio com esta missão. E ele tinha, irmãos, como propósito maior da sua vida, cumprir esta missão. Eu não tinha planejado isso, nós estamos lendo sequencialmente o Antigo Testamento de manhã, o Novo Testamento à noite, mas hoje nós lemos há pouquinho
Vocês lembram disso? João capítulo 4. Eu queria que nós olhássemos um trechozinho do João 4 de novo. Volte a sua Bíblia um pouquinho, irmãos. E observem, esse é um dos textos muitíssimos importantes para essa questão do que era a vida de Jesus. O que movia Jesus em tudo que ele fazia. Olha, nós já estudamos aqui esse capítulo 4 há mais de 2 anos, eu acho, que a gente vem estudando todo o Evangelho, ainda teve pandemia, ficamos parados muito tempo e tudo. Mas eu acho que os irmãos se lembram que nós estudamos esse capítulo há muito tempo já. E Jesus conversa com essa mulher. Jesus revela os pecados dela, ela se arrepende, ela crê em Jesus. Jesus está cansado. O que o texto diz aqui no capítulo 4? Versículo 4 mesmo, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, o que está escrito aí? Cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Jesus era homem como nós, e estava em estado de humilhação, inclusive, passando tudo que nós passamos, sofreu tudo que nós sofremos. E ele estava cansado da viagem, mas ainda conversa com aquela mulher. Os discípulos tinham se ausentado para comprar alguma coisa, alimentos. E o versículo 29 diz, a mulher, depois que conversou com Jesus, deixou Jesus e foi para a cidade. O que ela dizia no versículo 29? Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? E aí saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então o povo está vindo para ter com Jesus. Enquanto isso, Jesus está lá com os discípulos, que já tinham voltado. E entretanto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Eles estavam preocupados com Jesus, porque Jesus está cansado, não tinha comido nada ainda, porque ele estava falando com aquela mulher, ainda não tinha comido nada. E eles dizem: Rabi, come. E qual é a resposta de Jesus, irmãos? Não é que Jesus esteja dizendo que é errado comer, é errado cuidar do corpo, mas o que Jesus está colocando aqui são as prioridades. Ele tem uma prioridade, e uma prioridade que ultrapassa a necessidade até de comer. Ele diz assim: às vezes eu deixo até de comer por causa dessa prioridade. Não é que comer seja errado, não é que nós devamos deixar de comer, não é isso, mas o que ele está colocando aqui é que há algo mais importante que o comer, de forma que, se esse algo estiver ali precisando ser feito, eu deixo um pouco comer, para depois, no momento mais apropriado. Então, trouxe-lhe porventura, olha o que ele diz, né? Entretanto, seus discípulos diziam: Rabi, come. E ele, porém, lhes disse, versículo 32, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos pensaram: será que alguém trouxe algo para ele comer nesse meio tempo? Mas aí Jesus explicou no versículo 34. Jesus disse: a minha comida, preste bem atenção agora, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós temos aqui duas verdades. Jesus foi enviado pelo Pai e ele foi enviado para realizar uma missão, uma obra. E ele diz: a minha comida é essa. Eu vim salvar os homens. Eu vim salvar os eleitos de Deus. Eu vim buscá-los. Eu vim resgatar aqueles que se haviam perdido. E ele estava lidando com a mulher samaritana. E daqui a pouco ele iria pregar na cidade da mulher. Então ele está dizendo aqui: essa é a minha missão. Eu tenho que cumprir esta missão. E aí, meus irmãos, quando nós estudamos esse evangelho, o que nós notamos? Que o tempo todo exatamente era isso. Eu tenho uma comida. A minha comida é cumprir esta missão. A minha prioridade, é isso que ele está falando, a minha vida é dedicada ao Pai Celestial, é viver em honra e glória a Ele, é cumprir a missão que Ele me deu, e é continuar até a consumação. E é lá na cruz, quando Ele está com os braços abertos, que Ele diz: está consumado. Completei a missão. Aí vocês vão dizer: mas pastor, aqui Ele ainda não tinha morrido. Eu já voltei aqui para o capítulo 17, versículo 4. Aqui ele ainda não tinha morrido, mas para Jesus, é como se já tivesse acontecido aqui. Já está tão perto
Judas já está vindo, não tem mais muita coisa para acontecer. Daqui a pouco ele vai ser preso, daqui a pouquinho ele vai ser condenado, e mais um pouco adiante ele vai ser crucificado. Ele está sendo oferecido como sacrifício pelo seu povo, e ele está orando aqui como esse sacerdote, que é o sacerdote e a vítima. E ele está dizendo aqui, porque isso também já está no decreto de Deus, isso com certeza vai acontecer, ele está dizendo aqui, eu completei a tua obra. Versículo 4, ele diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu completei, eu consumei. Eu recebi essa obra da sua parte, ele não é uma fraude, ele é o enviado do Pai Celestial para nos salvar, e ele diz, acabou, completei, encerrei. Aquilo que a minha comida era, aquilo que era a minha bebida, a minha comida, o meu ânimo, já foi consumado. A minha carreira, você lembra que ele fala também, trabalho enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Ele diz, a minha noite já está chegando, é isso que ele está dizendo, a minha noite já chegou. Eu já vou morrer. E ele diz assim, eu te glorifiquei, Pai. Porque ali, meus irmãos, Jesus Cristo, ele estava em nome do Pai, revelando o Pai, com uma missão da parte do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele tinha dito, no último discurso, amem como eu vos amei. Amem, eu amei vocês. Eu revelei o Pai para vocês. O Pai ama vocês, eu amo vocês. E aqui, lá no iniciozinho, no capítulo 13 ainda, no início do capítulo 13, diz que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, e amando os seus, amou-os até o quê, irmãos? De lá, você lembra? Até o fim. E ele está dizendo aqui, eis a glória do Pai manifesta de forma mais excelente de todas, a glória de Deus Pai, a glória de Deus. Onde é que nós vemos refletido? O apóstolo Paulo lhe diz, irmãos, que nós vemos a glória de Deus na criação, os atributos de Deus, a divindade dele. O Salmo 119 também diz que o sol, ele ele vai percorrendo o seu caminho, revelando a glória de Deus. O Salmo 104 diz que o Senhor está na providência, alimentando os animais, alimentando os homens, e ali está a glória de Deus. Mas aqui, de forma mais excelente, maior que todas, a glória de Deus se manifesta nessa pessoa bendita, no Deus homem, na segunda pessoa da Trindade, que estava ali em nome do Pai para se sacrificar por esses miseráveis pecadores que odiavam a Deus, que traíram a Deus, e que ele morre numa cruz por eles. E ele diz, aqui na terra, aqui na terra, eu manifestei a tua glória. Se nós quisermos saber algo de Deus, se nós quisermos saber algo da glória de Deus, nós temos que olhar para Jesus, porque ele é aquele que manifesta sumamente, acima de tudo, é ele que manifesta a glória de Deus. No início do Evangelho de João está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo... No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais adiante diz, vimos a sua glória como unigênito de Deus. Olhe para Jesus. O que o Senhor está fazendo aqui, irmãos, nessa oração, estava fazendo aqui por esses discípulos, está fazendo por nós hoje à noite que estamos aqui nessa pequena igreja, nessa pequena comunidade aqui, nesse local tão simples, é mostrando a sua glória para nós. Através desta oração, através desta verdade, através do próprio Senhor Jesus Cristo, que aqui se mostra, eu completei a tua obra, eu vim em teu nome, eu vivi uma vida absolutamente santa, perfeita, e eu fui até a cruz para morrer pelos que o Senhor amou, pelos que o Senhor me deu. Lembra que ele diz aqui no versículo 2, vamos olhar de novo, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Aqui está, meus irmãos. E aqui está. Ele glorificou o Pai. Ele completou a sua obra. E ele está falando aqui como se ela já tivesse sido consumada, né, totalmente. Ainda faltava ali, ainda tinha que morrer. Mas aqui ele já fala como se
já fosse um fato, porque de fato no decreto de Deus já é um fato, na determinação dele já é um fato. A glória na terra, sendo consumada a obra que me deste para fazer. Então nós temos aqui, meus irmãos, a verdade de que o Senhor Jesus glorificou o Pai Celestial na terra, consumando a obra que o Pai deu para ele, porque ele é enviado do Pai. Mas agora, no versículo 5, ele solicita a glória no céu. Ele diz assim, e aqui nós temos que entender a conexão. A glória que ele operou do Pai na terra, cumprindo a sua missão, indo até a cruz do Calvário, em nome do Pai, fazendo a vontade do Pai para a salvação desses que o Pai deu a ele, para lhes dar a vida eterna, para trazer a eles o conhecimento de Deus Pai, para que eles conhecessem a glória do Pai nele. Agora ele diz, meus irmãos, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui, meus irmãos, nós temos como que dois andares, vamos dizer assim para nós entendermos um pouco. Existe um andar de cima, ele olha para o céu, Deus está elevado, Deus está na sua glória, Deus é altíssimo, e ele glorificou o Pai aqui nesse andar de baixo, aqui nesse mundo de homens pecadores, e ele manifestou a glória de Deus, mas agora ele solicita, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Nós temos que observar os termos aqui. Glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo. Essa glória seria junto do Pai. Essa glória seria na casa do Pai, junto ao Pai. Portanto, o Pai é altíssimo, o Pai está acima de todos. O que o Senhor Jesus Cristo está orando aqui é que ele seja exaltado. Então ele pede a exaltação. Mas há uma segunda coisa que ele diz aqui, meus irmãos, que é extremamente reveladora sobre a própria pessoa de Jesus. Porque ele diz aqui na segunda parte desse versículo, eu vou ler a primeira parte, diz assim, e agora glorifica, meu Pai, junto de ti mesmo. Então, glorifica-me, exalta-me, eu quero ir para a tua casa, eu quero estar contigo. Mas aí ele diz, que glória é essa? Que glória é essa? Não é uma glória, mas na terra. Na primeira vez ele tinha dito, eu te glorifiquei na terra. Mas agora, a glória do que ele está falando aqui é com aquela glória. Observe o que ele diz na segunda parte do verso 5. Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, isso aqui é impressionante. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é o seguinte. Eu peço a glória que é de Deus. A glória que pertence só a Deus. A glória que existe e que eu participei contigo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, meus irmãos, é que essa glória é a glória da divindade, é a glória do Deus Altíssimo, é a glória que independe totalmente de qualquer coisa material e de qualquer coisa que diz respeito à criatura. Observe, meus irmãos, nós temos muitas coisas gloriosas no mundo. O sol é glorioso, uma flor é gloriosa, uma criança, tem duas crianças hoje aqui, apresentam beleza e a glória, né? Manifestam algo de Deus. Nós temos a beleza. Há muitas coisas gloriosas e belas neste mundo. No entanto, preste atenção. Toda a glória que existe no mundo, toda a beleza, tudo aquilo que mostra alguma beleza e alguma glória nesse mundo, é tão somente uma expressão daquele que é realmente glorioso e daquele que não precisa da criatura para ser glorioso. Deus é glorioso. Eu quero que vocês notem aqui que essa glória que Jesus Cristo solicita aqui, e que ele quer voltar, ele está no estado de humilhação, mas essa glória que ele solicita aqui, independe totalmente da criatura. Vocês percebem isso aqui? Notem bem, irmãos, o versículo 5. Eu vou ler com vocês de novo o versículo 5. Note isso.
E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória. Veja, junto de ti mesmo, ou seja, junto a ti, na tua casa, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Essa glória, portanto, não depende do mundo. Não é uma glória que o mundo dá a Deus, porque Deus já tinha essa glória e Jesus já participava dessa glória antes que o mundo existisse. Independe do mundo. Deus não precisa do mundo para nada. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus não precisa do mundo. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nenhuma criatura. Deus não precisa, para ser glorioso, de nenhuma criatura, porque Ele é glorioso. Porque Ele possui uma glória dele. Deus é a glória. A glória é de Deus. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que Ele quer voltar a esta glória que independe da criatura e que já existia antes que a criatura existisse, antes que o mundo inteiro, antes que o universo existisse. Por isso, e é bom nós lermos o primeiro capítulo do Evangelho de João, que se parece muito com outro primeiro capítulo. Você não acha que se parece muito? Qual é o outro primeiro capítulo que aparece? Eu vou ler com vocês o capítulo 1 do Evangelho de João, que se parece muito com o capítulo 1 da Bíblia inteira, Gênesis. O que é que diz lá em Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Ele criou pela sua palavra. E a terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Só Ele existia. E Ele cria tudo por um ato de poder. Não existia nada, só Deus existia. E Ele não criou nada de uma matéria pré-existente, de algo que já existisse, como um fabricante que usa alguma coisa que já existe para fabricar um objeto. Não, Ele criou do nada, porque só havia Ele. Deus disse, haja luz, e houve luz. E João diz assim, que naquele momento, no princípio, na verdade, antes de existirem todas as coisas, quem é que já estava com Deus? Quem é que já estava lá? O Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Mas aí ele faz uma afirmação, irmãos, impressionante. Ele diz, e o Verbo era Deus. E ele diz no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. E no versículo 3 ele diz, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, esse Deus, esse Verbo, nós temos aqui o Pai, nós temos aqui o Filho, que é o Verbo, que estava com Deus no princípio, e Jesus, por todo o discurso, ele citou a terceira pessoa. Quem é? O Espírito Santo. Portanto, nós temos essas três divinas pessoas, um único Deus. A mensagem toda da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é: não há três deuses, não há três deuses, é um único Deus. Mas esse Deus subsiste em três pessoas divinas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. E antes de todas as coisas, esse Deus glorioso, triuno, esse Deus cheio de glória, já era cheio de glória, já possuía glória. E o Senhor Jesus está dizendo: eu já tinha esta glória, eu já estava contigo, glorifica-me com a glória que tinha contigo antes de todas as coisas. E agora ele diz: eu quero voltar à tua presença, eu quero retornar a esta glória que me pertence, na verdade. Eu quero ser exaltado, porque nesse momento ele tinha se humilhado, ele tinha se revestido de humanidade. João vai dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai. Essa glória que é infinita, que é eterna, que
nem em milhares e milhares de anos nós vamos conhecê-la totalmente, porque Deus é infinito. Nós conhecemos uma parcela dela pela pessoa de Jesus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Esta glória foi revelada na terra, aqui embaixo, na pessoa de Jesus, na missão de Jesus, na morte na cruz, no amor, mostrando o amor de Deus, mostrando os atributos do Senhor, mostrando a sua misericórdia, que só Ele pode amar pecadores tão miseráveis, só Ele pode dar o seu Filho para morrer por pecadores tão miseráveis. Essa glória, irmãos, e esse é todo o drama da redenção, esse é todo o drama da história do universo. Deus revela a sua glória no seu Filho. Isso já estava decretado antes de todos os tempos. Ele revela essa glória aos homens, mas ele não depende dos homens para ser glorioso. Ele não depende de nada. Se você tomar o Salmo 19, o Salmo 104 que eu citei aqui, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, você vai entender claramente que ali, o que os escritores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, dizem, é que a glória de Deus ela é refletida na criatura. A própria igreja, ela reflete a glória de Deus de maneira mais intensa, porque Cristo é o cabeça da igreja, mas Cristo não precisa da igreja para ser glorioso. Deus não precisa da igreja para ser glorioso. A igreja e toda a criação reflete a glória. Eu gosto de comparar assim, é como o sol e a lua. Quando você vê a lua linda, maravilhosa, né? Principalmente quando você está numa viagem, é difícil muitas vezes observar na cidade pelas lâmpadas, né? Mas quando você está numa viagem, ou lá no interior, onde não tem uma boa iluminação, e você pode ver a glória da lua. Mas não é a glória da lua, não é a luz da lua, ela reflete a glória do sol. O sol não precisa da lua, mas a lua precisa do sol. É uma fraca ilustração, mas que nos ajuda a entender um pouco. Irmãos, Deus é glorioso. A glória que já existia antes de todas as coisas. Foi essa glória do unigênito do Pai que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós e expressa de maneira mais intensa de todas, mais do que na criação, no fato de que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar pecadores como você, como eu. E Ele morreu na cruz por nossos pecados. E Ele estava aqui orando por nós. A glória que foi revelada na terra, na verdade, é a glória de Deus infinito. E o Senhor Jesus Cristo estava aqui numa posição de humilhação. Humilhou-se em que sentido, pastor? Ele se revestiu de humanidade, irmãos. E um texto muito interessante que nos ajuda, inclusive, a entender esse texto é Filipenses capítulo 2. Eu queria que vocês abrissem comigo agora, por favor. Filipenses capítulo 2. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo 11. Filipenses capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 11. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Filipenses capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 11. Diz a Sagrada Escritura: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele está dizendo assim: sejam humildes, não sejam briguentos, não sejam arrogantes, não sejam egoístas, sejam humildes, sirvam uns aos outros, não se ponham como superiores aos outros, mas até considerem os outros superiores a si mesmo. É o cristianismo na prática.
que não é um cristianismo briguento, não é o cristianismo opressor, isso não é cristianismo, é um cristianismo dos servos, do Senhor, que servem uns aos outros. Agora, qual é o modelo desse cristianismo, irmãos? De serviço, de amor, de humildade. Qual é o modelo de humildade? Não é um homem qualquer que nós temos como modelo, mas é o próprio Filho de Deus. Esse que tinha glória, independente da criatura, tinha glória antes que o mundo existisse. Esse que é Deus, 100% Deus, e que nunca deixou de ser Deus. No entanto, ele se rebaixou, ele se humilhou. Se humilhou como? Vamos ver o que Paulo diz aqui, versículo 9. De sorte, e esse é o nosso modelo de humildade, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui Paulo provavelmente tem em mente Isaías 53. Eu não vou ler agora, irmãos, mas eu acho que vocês conhecem Isaías 53. O texto do servo sofredor, aquele que se humilha, aquele que se torna servo. Jesus se humilha, se tornando servo, mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olhem para mim, irmãos. Não existiu humilhação maior para Jesus. Não existiu manifestação de humildade maior do que Cristo se revestir da nossa humanidade. Do que esse que é glorioso Deus se fazer homem. Pense um pouco nisso que Jesus Cristo fez. Ele nasceu como um bebezinho dentro do ventre de Maria. Veio o Espírito Santo e cobriu aquele ventre. Cobriu. A semelhança de Gênesis 1, que diz que o Espírito pairava por sobre as águas. Um dia, aquela bem-aventurada mulher chamada Maria, uma virgem, nunca tinha conhecido homem. O Espírito veio sobre ela. E no ventre dela, ele criou um corpo para aquele que é o Filho de Deus, o Deus eterno, que se humilhou na forma de um bebezinho crescendo no ventre de uma mulher, mas sem pecado. Santo Salvador Jesus Cristo, que nasceu naquele ventre, que foi crescendo célula por célula naquele ventre, até que se tornou um bebezinho pronto e nasceu dela. E se tornou um homem sofredor, homem de dores. Ele assumiu a humanidade, não foi a humanidade no paraíso, foi a humanidade em queda. Ele nunca pecou, ele não tinha pecado em si, mas ele assumiu a nossa humanidade em forma de queda, não que ele tivesse pecado, me entendam bem, meus irmãos. Ele foi preservado do pecado original. Ele não tinha pecado algum, ele era santíssimo. Mas ele sofreu desde o início. Ele se cansava. Ele tinha fome. Se tornou homem como nós. Debaixo desse sol quente, debaixo da poeira, debaixo das dificuldades, debaixo da perseguição dos inimigos. Os inimigos estavam o tempo todo lá com ele, tentando achar algo para acusá-lo. E ele se humilhou assim. Porque o Pai quis assim. Porque o Pai nos amou. Porque tinha que ser assim. Porque Adão trouxe a morte. E ele trouxe a vida. Nós tínhamos que ser salvos e tinha que morrer por nós, não um anjo. Vocês lembram de Hebreus? Vocês lembram o que Hebreus diz? Hebreus diz, ele não veio salvar anjos, ele veio salvar homens. Um anjo não podia nos salvar. Por isso que ele se tornou homem, porque ele veio salvar homens. E ele se humilhou.
Ele não hesitou, ele foi humilde. Ele é o maior exemplo de humildade. Porque esse que é o Filho de Deus, cheio de glória, se tornou esse bebezinho, e se tornou esse homem de dores, se tornou o homem de Isaías 53, o servo sofredor, que sofre para que o seu povo seja salvo. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, no versículo 7, vou ler do 7 adiante, mas fez a si de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e ele foi se humilhando. Já era uma humilhação ele se tornar homem, e já era uma humilhação ele se tornar esse servo sofredor, mas ele continuou se humilhando, olha o que Paulo diz, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Porque foi na cruz que a humilhação foi maior. Já era uma humilhação ele ter se tornado um homem, mas a humilhação foi cada vez maior até que ele morreu numa cruz maldita, no meio de dois malditos, de dois criminosos. O Filho de Deus, o Deus Altíssimo, fez isso por nós. E pagou por nossos pecados. E ali naquela cruz caiu sobre ele a nossa maldição, a ira que era nossa. Ele assumiu, caiu sobre o seu peito a ira de Deus que era contra nós. E aquele ente santo, aquele santo Deus homem, que nunca pecou, derramou seu sangue como sacrifício, como o cordeiro do Antigo Testamento, em que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que derrama o seu sangue, que sangra, que se entrega como uma vítima, para que ele tire o pecado do mundo, para que nós não caiamos no inferno, para que a ira de Deus não caia sobre nós. Esse Senhor Jesus Cristo, que se humilhou até a cruz do Calvário, ele ora lá em João 17, no versículo 5, ele diz, agora, exalta-me, Pai. Exalta-me, Pai. Eu quero voltar para a tua glória, que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu quero sair dessa posição de humilhação. Eu me entreguei. Agora, ele vai receber uma recompensa, merecida recompensa, de ser exaltado. E é isso que Paulo começa a descrever a partir de agora, meus irmãos, do versículo 9. Vamos ler, por favor. Veja o que Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz assim, por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É uma linguagem aqui que Paulo usa, né? Nos céus, na terra e debaixo da terra. O que ele quer dizer é que toda a criatura vai declarar o quê? Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de quem, meus irmãos? Glória de Deus, Pai. Eu fico impressionado com a harmonia das Escrituras, né? Ele ora lá, Pai, glorifica-me para que eu glorifique a Ti. E aqui está escrito que quando o Filho é exaltado, o Pai é glorificado. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo ora o que Paulo diz aqui que aconteceu. Jesus está assentado à direita de Deus. Pai, ele está exaltado agora, ele voltou para a glória. Ele não está mais numa posição de humilhação. Ele já foi humilhado. Ele está numa posição agora de exaltação. Aquele grande versículo, vamos voltar agora para João, que resume toda a obra de Jesus, e que eu já fiz aqui uma exposição, não tem muitas semanas, com vocês. João capítulo 16, versículo 28. Leia comigo, por favor. João capítulo 16, versículo 28. Vocês lembram o que o Senhor Jesus Cristo diz? Ele diz assim, saí do Pai
e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Aqui está o resumo de tudo. Saí do Pai, saí da glória, vim a este mundo, me rebaixei e morri e me humilhei até a cruz. Mas agora, a cruz, e tanto, meus irmãos, que é bem interessante que para João, a cruz já é a glória, né? Porque a cruz é o caminho da glória. A cruz, o sepultamento, e aí vem a ressurreição. E aí vem a ascensão. O Senhor Jesus Cristo é assunto aos céus, é elevado ao céu, diante dos olhos dos discípulos que estavam ali naquele momento. Então aparece um anjo que diz: esse que foi exaltado virá. E a palavra de Deus diz que todo olho verá. Ele virá uma segunda vez a esse mundo, mas não mais como um bebezinho, não mais como um servo sofredor, porque ele vem agora como o rei para resgatar o seu povo desse mundo mau e para punir os ímpios e para implantar o seu reino. Daí que Apocalipse 20, 21 nos mostram que vai descer a Jerusalém. E aí os salmos, testemunhos, por exemplo, Salmo 96, vocês conhecem bem o Salmo 96 que nós cantamos aqui na igreja, que é escatológico, que mostra esse final de todos os tempos e que diz que toda a terra, toda a criação vai glorificar ao Senhor. É para lá que nós estamos indo, meus irmãos. E esse Senhor Jesus Cristo, Ele está só esperando para vir nos buscar. Tempo certo, que também está marcado, na hora certa, no calendário de Deus. E o que Jesus está fazendo aqui com os discípulos é dizendo: vejam isso. E o que Ele está fazendo para nós hoje à noite, ao nós lermos esse texto, estudarmos um pouco esse texto, é dizendo para nós: vejam isso. Eu lhes pergunto, isso não é consolador? Precisamos temer alguma coisa? Hoje eu estive estudando com os irmãos aqui sobre a liberdade cristã, a liberdade de consciência. Nós estamos livres do medo, livres até do mal das aflições, livres de todo pavor, porque aquele que é Deus morreu por nós na cruz do Calvário, se tornou homem, morreu por nós e nos resgatou desse mundo mau que está destinado à destruição, para nos levar. Lembra que ele diz lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Irmãos, console-se nessas verdades. Eu queria encerrar hoje à noite essa nossa exposição, deixando para vocês 4 conselhos, bem breves, mas que eu creio que são importantes, depois de nós ouvirmos essa verdade. O primeiro conselho, irmãos, na verdade já até acabei de dizer. Irmãos, se console. Se console nessa obra de Jesus. A sua esperança, seu consolo, a sua alegria nesse mundo não está no mundo. O mundo não tem nada para nos oferecer. Mas o nosso consolo está no fato de que Jesus consumou a sua obra, completou a sua obra na cruz do Calvário e subiu ao céu e foi exaltado. O nosso Rei Jesus está exaltado. E o último ato de toda essa história é Ele vir nos buscar. Só falta isso, irmãos. E nós só estamos aqui hoje porque nós temos uma missão. Qual é a missão? Testificar. Falar para as pessoas desse Jesus. Proclamar o Evangelho. Ser sal e ser luz no mundo apodrecido, escuro. Iluminar pela luz do Evangelho. E salgar esse mundo pelo sabor do Evangelho. É isso que nós estamos aqui. Para isso nós estamos aqui. E você tem uma vida, aquilo que Jesus Cristo disse que vai chegar a nossa noite, vai chegar a noite, vai chegar a nossa morte. Mas enquanto nós estamos vivos, nós estamos aqui para isso. Para testificar, para anunciar o Evangelho, para testemunhar. E vivamos nesse consolo. Não temamos homem nenhum, nem nada. Proclamemos a Cristo Jesus nosso Senhor. O segundo conselho que eu quero dar a vocês, irmãos, é que este Jesus, Paulo diz lá em Efésios, em Filipenses, que todo joelho se dobrará a Ele. Quer voluntariamente, quer forçadamente, no último dia, no juízo final.
Mas eu quero lhe aconselhar a que você creia em Jesus e que você se dobre diante de Jesus aqui, voluntariamente. Só há uma esperança para você, Cristo. Só há uma glória verdadeira, que não é a glória deste mundo, é a glória de Cristo. E eu quero lhe aconselhar, creia em Jesus, honre a Jesus. E você que já é um crente, lembra de João 15, permanecei em mim, permaneça na fé, permaneça no amor de Jesus e viva para glorificá-lo. Irmãos, ele já é glorioso e nós recebemos o privilégio como igreja de expressar essa glória de Deus, essa glória de Cristo. Viva para a glória de Jesus. Levante todos os dias e diga assim: Senhor Jesus, o Senhor que morreu por mim na cruz, o Senhor que me salvou, o Senhor que me lavou com seu sangue. Eu quero viver esse dia hoje, aqui na minha casa, no meu trabalho, no meio da minha vizinhança, o que eu for fazer. E essa semana inteira, estamos começando uma semana, irmãos. Diga todos os dias: eu quero viver de maneira que o Senhor seja glorificado na minha vida e pelo Senhor, o Pai Celestial. Agora eu queria lhes dar um terceiro conselho, irmãos, que esse é ainda mais prático. Siga o exemplo de humildade de Jesus. Eu quero lhe fazer uma pergunta hoje à noite. Você está se parecendo com Jesus? No sentido da humildade, do serviço. Vamos ler de novo Filipenses, irmãos, só o trechozinho que Paulo fala sobre essa recomendação. Paulo está aqui nos dizendo: façam isso, vivam como ele. Vocês lembram que ele, Filipenses capítulo 2, vocês lembram que ele disse no capítulo 13, ninguém queria lavar os pés, e ele pegou, se cingiu com uma toalha, se fez de servo, como posição que um servo fazia naquela época, pegou lá um vasilhame e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele disse: façam isso. Eu vim para servir. Eu me humilhei. Eu não disse assim: eu sou Deus e eu não vou lá salvar esses pecadores. Não, ele se fez pecador. Aliás, perdão, ele se fez homem. Assumiu a nossa humanidade para salvar os pecadores. E nós, irmãos, olha o que ele diz aqui em Filipenses 2, versículo 2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tende o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha o que ele diz para nós. E eu quero perguntar para você: você se parece com esse aqui? Você está se parecendo com Jesus? Esse é o nosso chamado, irmãos. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atenda cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse é o nosso chamado, nós nos parecermos com Jesus. E é assim que nós vamos mostrar para o mundo quem é Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Não vai adiantar nós falarmos muito de Cristo sem mostrarmos Cristo. E é assim que nós mostramos Cristo. Nós mostramos Cristo nessa vida de humildade. E o último conselho para nós encerrarmos hoje à noite. E esse conselho eu vou lhes dar durante toda essa exposição da oração sacerdotal. Oremos, irmãos. Irmãos, eu volto a dizer, Jesus, que é o Filho de Deus, orou. E orou a vida toda dele. E encerrou o ministério dele orando. Eu quero lhe perguntar: como está a sua vida de oração? Como está o seu quarto? Como está o seu lugar secreto? Você tem frequentado um lugar secreto? Veja, não tem que ser necessariamente um quarto, mas tem que ser um lugar onde ninguém veja você. Onde você possa falar com Deus. E onde você fale com Ele e clame a Ele. Suplique a Ele. Seguindo o exemplo do seu Salvador Jesus, que passava noites orando. Né? Eu não estou dizendo para você passar noites orando, não é isso. Mas que você ore. E ore cada vez mais. E tenha uma vida de oração. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo: tudo depende de Deus. Tudo depende da graça. Tudo depende do nosso Pai.
E ele disse: orem em meu nome. E tudo depende do Pai por meio de Jesus, na graça do Espírito Santo. Oremos, meus irmãos. E vamos orar agora também? Curve a sua cabeça, vamos falar com o nosso Senhor neste momento. Ó Senhor, nós tivemos a grande alegria e o privilégio de estudarmos esses 2 gloriosos versículos. E a nossa oração nesta hora, Senhor nosso Deus, que o que for a sua palavra, que tivemos ouvido aqui hoje à noite, iluminado pelo Espírito Santo, que o nosso coração receba, que a nossa fé, Senhor, seja firmada nesta palavra, e que hoje à noite todos aqui, Senhor, creiam em Jesus. Que hoje à noite, Senhor, todos aqui, já sendo crentes, se fortaleçam nesta fé, meditem e se consolem no fato de que o Senhor veio aqui e se humilhou para nos salvar. E honrem ao Senhor e se esforcem, olhando para Cristo, dependendo da graça, para viver uma vida que glorifique ao Senhor e que, seguindo o seu exemplo de humildade, de servo dos servos de Deus e servo dos homens, para que o teu nome seja glorificado, numa vida de oração, numa vida de súplicas, clamores ao Deus vivo e verdadeiro. Faz assim, Senhor Deus, Pai, na nossa vida. Em nome de Jesus, pedimos, por obra e graça do Espírito Santo. Que assim seja, Senhor. Amém.